A selva das Filipinas parecia dormir sob um silêncio pesado, na madrugada de 2 de setembro de 1945. O vento passava apenas onde conseguia enfrentar as paredes densas de folhas úmidas. O ar estava espesso, cheio de vida invisível. Rãs, insetos, o canto grave de alguma ave que só despertava quando o sol ainda era uma promessa distante. Em meio àquela respiração profunda da floresta, um jovem tenente japonês, Hiroo Onoda, ajeitava sua farda desgastada, puxava a bainha do sabre e respirava devagar. Seu uniforme já não tinha brilho. Sua moral, no entanto, permanecia afiada como a lâmina que carregava. Ele observava o céu escuro entre os galhos. Não havia estrelas, apenas escuridão, a mesma escuridão que na mente dele ainda estava preenchida pela sombra do império que jurara defender. Aquele era o primeiro dia de um mundo que oficialmente não estava mais em guerra, mas ninguém havia contado isso a Onoda. Ele estava ali, no coração da selva de Lubang, acreditando que o Japão ainda resistia, que o imperador ainda ordenava firmeza, que o inimigo ainda avançava. Ele estava ali porque fora treinado para isso, para nunca se render, para lutar até o último instante, para transformar a própria vida numa trincheira se fosse preciso, e, acima de tudo, para cumprir ordens, mesmo quando o mundo inteiro deixasse de cumpri-las. A guerra havia acabado, mas na mente de Hiroo Onoda, ela estava apenas entrando em seu capítulo mais silencioso. Tudo começara meses antes, quando o Japão, pressionado e progressivamente derrotado, ordenou que certos oficiais fossem deixados para trás, infiltrados em posições estratégicas nas Filipinas, homens treinados em guerra irregular, sabotagem, desinformação e coleta de informações. Onoda era um desses homens. Ele fora escolhido não pela idade. Tinha apenas 23 anos, mas pela disciplina quase fanática, pela lealdade absoluta e pela capacidade de operar sozinho. Recebera ordens diretas do Major Yoshimi Taniguchi. Você não pode morrer, você não pode se matar, você só pode sair dessa selva quando eu mandar. Não eram palavras simbólicas, eram ordens literais. E Onoda as gravou no mais profundo de si. Quando os americanos desembarcaram e retomaram Lubang, muitos soldados japoneses foram mortos ou capturados. Outros, sem esperanças, tiraram a própria vida. Onoda, porém, recuou para o interior da selva com 3 companheiros, Akatsu, Shimada e Kozuka, 4 homens contra um mundo inteiro que dizia que a guerra havia terminado. Comida tornara-se uma batalha diária. Caçavam, roubavam pequenas plantações de moradores locais, pescavam, escondiam-se em cavernas. A selva parecia engolir suas pegadas de propósito, como se também estivesse decidida a mantê-los ali. Mas a verdadeira ameaça não eram os americanos, eram as informações, ou, melhor dizendo, a falta delas. Quando folhetos começaram a cair do céu dizendo que o Japão havia se rendido, Onoda recolheu um deles, leu, guardou no peito do uniforme e o ignorou. Propaganda inimiga, concluiu. Quando megafones começaram a chamar soldados japoneses pelo nome, pedindo que deixassem a selva, ele ouviu, catalogou as vozes e descartou como fingimento. Os americanos estão tentando quebrar nossa moral. Quando a guerra já estava vencida há meses e depois anos, e civis filipinos tentavam informar que tudo acabara, Onoda os observava à distância, escondido entre folhas largas, estudando cada gesto, cada palavra, cada entonação, e concluía sempre o mesmo: o inimigo está desesperado. Quer que entreguemos posições. A selva já não era mais um palco, era o próprio mundo dele. A umidade constante deteriorava armas, roupas, pele, pensamento. Mas Onoda mantinha tudo, consertava, reforçava, limpava. Sua farda ficava cada vez mais puída, mas ele a mantinha impecável. Sua carabina envelhecia, mas ele a engraxava com a mesma devoção de quando estava no quartel. Ele vivia como soldado, pensava como soldado, respirava como soldado. E quando finalmente amanheceu naquele dia de setembro, quando o sol abriu espaço entre as copas das árvores, quando o calor começou a levantar vapores do chão molhado, o mundo inteiro avançava para um futuro de paz. Mas Hiroo Onoda avançava para os próximos 30 anos de guerra. Ele não estava lutando contra americanos, nem contra filipinos. Estava lutando contra o tempo.
contra a verdade, contra a possibilidade, inaceitável para ele, de que o Japão tivesse sido derrotado. A rendição do país não era apenas difícil de acreditar, era impossível. E para Onoda, o impossível não existia. Os primeiros meses na selva de Lubang foram marcados por disciplina militar rígida, quase litúrgica. Onoda comandava seu pequeno grupo como se ainda tivesse às costas todo o aparato do exército imperial. Reuniões diárias, patrulhas noturnas, rotinas de limpeza de armas, exercícios silenciosos. Eles caminhavam entre árvores gigantes, riachos invisíveis e vales que pareciam engolir o som. Cada passo era estudado, cada ruído interpretado, cada sombra suspeita. Shimada, o mais velho do grupo, agia como mediador entre as personalidades fortes. Kozuka era o mais devoto a Onoda. Acreditava cegamente no tenente. Akatsu, porém, era inquieto, frequentemente nervoso, às vezes tomado por dúvidas silenciosas que só se revelavam quando estava distante do olhar de Onoda. A selva não era apenas um campo de batalha. Era um espelho que devolvia seus medos de formas deformadas. Sem o apoio do exército, os suprimentos logo se tornaram problema. Comida, munição, ferramentas, tudo precisava ser conquistado diretamente da natureza ou dos habitantes locais, o que transformava cada colheita clandestina em uma operação de guerra. Eles esperavam à noite, rastejavam por plantações e roubavam apenas o necessário. Onoda insistia na disciplina. Nada impulsivo, nada que chamasse atenção. Mas a selva era viva, e viva em uma intensidade que eles não estavam preparados. A chuva transformava o solo em lama espessa. A umidade apodrecia roupas e tecidos. Aranhas do tamanho da palma da mão rastejavam por dentro das botas. Mosquitos devoravam qualquer parte exposta. A pele dos homens começou a rachar. As articulações doíam. A fome fazia as feições afundarem. Mas, para Onoda, tudo aquilo não era dificuldade. Era parte da missão. Às vezes, eles encontravam objetos largados na mata. Pedaços de metal, caixas, embalagens. Significava que moradores passavam por perto. Onoda analisava cada item com a frieza de um oficial em uma sala de inteligência. Onde foi encontrado? Quem poderia ter usado? Qual rota tomou? E, principalmente, representava ameaça. Ele vivia sob permanente estado de alerta, uma vigilância que nenhum ser humano deveria manter por tanto tempo sem enlouquecer. Então, vieram os folhetos. Pedaços de papel caindo do céu, como neve quente, espalhando-se entre samambaias e raízes. Onoda encontrou o primeiro em uma manhã nublada. Era uma mensagem impressa, anunciando a rendição do Japão, assinada pelo Estado-Maior. Ele segurou o papel, analisou, cheirou, sentiu a textura e concluiu sem hesitar: falsificação americana. Os outros homens olharam para ele, confusos. Shimada franziu o senho. Tenente, e se for verdade? Onoda levantou o olhar devagar, como se aquela pergunta fosse uma afronta direta ao imperador. Shimada, se fosse verdade, nós saberíamos. E acrescentou, firme: nossa missão continua. Akatsu desviou o olhar, não acreditou completamente, mas calou-se. A selva não era lugar para fraquezas. Dias depois, novas mensagens apareceram, desta vez lidas por alto-falantes instalados em pontos estratégicos. Eram vozes japonesas, chamando nomes específicos de soldados, pedindo para que voltassem, dizendo que a guerra tinha acabado. Kozuka começou a chorar quando ouviu um nome conhecido. Onoda pousou a mão no ombro dele e falou baixinho: eles estão usando vozes gravadas. Nossos inimigos sabem o que fazem. E completou: não vamos cair nessa armadilha. A selva, que deveria ser inimiga, tornou-se aliada. Cada vez que um filipino tentava se aproximar para entregar comida, água ou uma mensagem de paz, Onoda via mais uma forma de engano. Cada barulho na mata era um inimigo se aproximando. Cada passo errado era um espião. Eles chegaram a trocar tiros com camponeses, acreditando que eram soldados infiltrados. A paranoia não era um acidente, era um sistema, uma estrutura, uma construção perfeita criada pela combinação mortal de disciplina militar absoluta e desinformação involuntária. Um dia, encontraram um jornal. Era verdadeiro. Tinha data, fotos, manchetes. Falava da devastação de Hiroshima e Nagasaki.
Mostrava o imperador anunciando a rendição. Onoda passou horas analisando cada centímetro do papel e, no fim, murmurou: "Muito bem feito, muito bem falsificado", e queimou o jornal. A realidade começava a se distorcer. O tempo deixava de ser linear. Os meses passavam sem que nenhum deles percebesse. A selva não marcava os dias, apenas devorava-os. Mas a primeira grande ruptura não veio do inimigo, veio de dentro. Akatsu não suportou mais. Numa noite silenciosa, ele desapareceu entre as árvores. Fugira, entregara-se aos filipinos, tentara convencer Onoda de que a guerra acabara, falhara, e agora desertara. Para Onoda, aquilo não era deserção, era traição. Era o início da fragmentação do que restava de seu exército pessoal. E a selva, testemunha silenciosa, apenas fechou-se ainda mais ao redor deles. A partida de Akatsu não apenas reduziu o grupo, ela rachou algo no interior psicológico dos que ficaram. Shimada e Kozuka tentavam manter a disciplina, mas havia uma sombra nova entre eles. A dúvida, não a dúvida explícita, falada, mas aquela que cresce devagar, como bolor em madeira úmida. A selva parecia sentir essa fratura silenciosa e apertava ainda mais o cerco. Noites mais longas, ruídos mais próximos, chuva mais densa. Onoda, no entanto, endurecia. Para ele, a fuga de Akatsu era a prova definitiva de que o inimigo estava operando de forma inteligente, manipulando homens fracos para quebrar a resistência dos fortes. Ele reforçou patrulhas, ampliou o perímetro, aumentou a vigilância, tornou-se mais rígido com a comida, com o silêncio, com o sono, e acima de tudo com o que chamava de informações inimigas. Qualquer papel encontrado era queimado, qualquer rádio era desmontado. Qualquer ruído de avião era interpretado como possível lançamento de tropas. A selva se tornava um mapa vivo, dividido em territórios que eles conheciam quase como ruas de uma cidade. Certas áreas eram perigosas, emboscadas possíveis. Outras eram fontes de água. Outras, trampas naturais onde poderiam desaparecer se necessário. Onoda mantinha tudo registrado na memória. Caminhos, sons, padrões de nuvens. A floresta era sua rede de inteligência, mas nenhuma rede é perfeita. Em 1950, 5 anos após o fim real da guerra, algo alterou profundamente a rotina. Um grupo de pesquisadores filipinos adentrou a selva procurando espécies vegetais. Onoda e Shimada observaram de longe. Pareciam civis, mas civis eram exatamente as pessoas que os americanos poderiam usar como disfarce. Um tiro, depois outro. O grupo fugiu, carregando um ferido. Daquele dia em diante, havia recompensa pela captura, ou morte, de Onoda. A selva começava a se encher de rumores. Camponeses evitavam certas regiões. Soldados filipinos faziam patrulhas. A presença de Onoda e seus homens tornara-se lenda. Os japoneses fantasmas. Os soldados que não sabiam que a guerra acabou. Histórias de ataques a colheitadeiras, emboscadas contra pescadores, tiros na madrugada. Para Onoda, aquilo significava apenas uma coisa. O inimigo estava aumentando esforços. E então veio o golpe mais duro. Em 1954, Shimada foi atingido por uma bala enquanto atravessava um riacho raso. Um tiro disparado provavelmente por um camponês assustado. O disparo atravessou seu quadril. Kozuka e Onoda o arrastaram até um abrigo improvisado, estancaram o sangue como podiam, mas a infecção tomou conta. Shimada delirou por dias. Falava com o pai, pedia desculpas ao imperador, gritava que Akatsu os estava traindo. Depois silenciou. Onoda permaneceu sentado ao lado do corpo por horas. A expressão não era de tristeza, era de cálculo, como se a morte fosse apenas uma variável operacional. Ele murmurou: "Você fez seu dever até o fim", e fechou os olhos de Shimada. A partir dali restavam apenas 2 homens, Onoda e Kozuka. Kozuka, o mais leal de todos, agora tremia quando pensava no futuro. Mas Onoda fortalecia-se ainda mais. "Enquanto estivermos vivos, a missão continua." Era sua frase de comando. Era sua prisão. Em 1960, 1965, 1970, ano após ano, novos folhetos, novos alto-falantes, novos recados da família chegavam à selva. Desta vez, eram autênticos,
enviados pelo Japão. Onoda encontrou um deles com foto de sua mãe. Ele leu. A mão tremeu por um segundo. Depois rasgou o papel e disse: "O inimigo está desesperado. Está falsificando até a imagem dos nossos familiares." Kozuka acreditou, não por convicção, por medo. Medo de admitir a possibilidade de que 30 anos haviam sido desperdiçados. Em 1972, porém, o impossível aconteceu. Kozuka foi morto, baleado pela polícia filipina enquanto incendiava sacas de arroz, acreditando cumprir ordens de sabotagem. Onoda viu o corpo cair, mas não correu, não gritou, não desabou, apenas observou. Agora só restava ele, um homem sozinho, um exército de um único soldado, lutando contra um inimigo que já não existia. E a selva, cúmplice e carcereira, fechou-se completamente ao redor de Hiro Onoda. A guerra não estava mais do lado de fora, estava dentro dele. Quando Kozuka caiu morto diante de seus olhos, atingido por tiros disparados por policiais filipinos, Hiro Onoda permaneceu imóvel. A cena parecia acontecer em outra realidade, em outra camada do mundo, como se estivesse assistindo a algo que não lhe dizia respeito. Um homem comum teria desabado. Um soldado regular teria sentido o impacto emocional rasgar-lhe o peito. Mas Onoda, nos confins da selva, depois de quase 30 anos de guerra contra um inimigo invisível, já não operava sob as leis normais da mente humana. Ele apenas respirou fundo, recolheu o corpo de Kozuka e o levou para dentro da mata. Dias depois, autoridades filipinas tentaram deixar mais panfletos no local da morte, afirmando que a guerra terminara décadas antes, que Kozuka havia morrido sem necessidade, que Onoda deveria se render. Ele recolheu os papéis, leu cada palavra, analisou gramática, impressão, padrões de tinta e então concluiu o que sempre concluía. Eles estão elevando o nível da falsificação. Para ele tudo fazia sentido. Se o inimigo já sabia que ele estava sozinho, iria usar qualquer tática psicológica para quebrá-lo. O que Onoda não percebia é que sua mente já não funcionava mais como um radar que distingue engano de verdade. Funcionava como uma fortaleza que rejeita qualquer coisa que não encaixe na missão original. Ele já não combatia americanos, combatia a possibilidade do fim. Nos anos seguintes, avistamentos de Onoda se tornaram parte da vida em Lubang. Pescadores juravam ter visto um homem com farda japonesa nas margens do rio. Agricultores relatavam ter ouvido passos pesados em noites sem lua. Grupos de busca organizados pelo governo filipino carregavam megafones, chamando "Onoda-san, a guerra terminou, volte para casa." Mas tudo era inútil. O tenente se movia como sombra, desaparecendo na vegetação sempre que ouvia a aproximação. Ele conhecia cada raiz, cada pedra, cada depressão da selva melhor do que conhecia seu próprio rosto. Às vezes ele encontrava objetos deixados pelos japoneses que tentavam alcançá-lo. Roupas limpas, comida, recados escritos à mão. Ele pegava, cheirava, analisava e concluía sempre da mesma forma: armadilhas. A selva, no entanto, começava a vencer sua guerra particular contra o corpo do soldado. Seus pés estavam deformados por décadas caminhando em terreno irregular. Os joelhos doíam intensamente, seus dentes caíam um a um. As roupas eram apenas sombras do uniforme que um dia vestira com orgulho. Mas Onoda continuava a engraxar sua arma, a proteger o sabre do mofo, a polir a fivela do cinto com folhas secas, como se mantê-los íntegros fosse mantê-lo íntegro também. E então, em 1974, o improvável aconteceu. Um jovem aventureiro japonês, Norio Suzuki, decidiu viajar o mundo buscando o Panda, o abominável homem das neves, e o soldado Onoda. Era assim que ele descrevia sua missão, meio poética, meio lunática. Suzuki acreditava que Onoda ainda estava vivo, e acreditava que só um civil, só alguém sem uniforme, só alguém sem a arrogância da autoridade militar poderia alcançá-lo. E alcançou. Depois de dias explorando áreas onde até o exército temia entrar, Suzuki encontrou Onoda. O encontro foi silencioso, estranho, quase mítico. Onoda apontou o rifle. Suzuki levantou as mãos e sorriu. "Eu vim do Japão. Eu acredito em você." Essas palavras perfuraram algo no interior do soldado, mas não o suficiente. Onoda não se renderia apenas porque um jovem idealista aparecera na mata proclamando paz.
Só me rendo quando meu comandante me der ordem direta, disse. E Suzuki, incrivelmente, aceitou isso. Viajou de volta ao Japão, encontrou o Major Taniguchi, agora aposentado, trabalhando numa livraria, e lhe contou tudo. O velho comandante, ao ouvir que seu soldado ainda lutava sozinho no escuro, ficou em silêncio por longos minutos. Então murmurou: "Eu o deixei para trás. Agora preciso buscá-lo." Taniguchi voltou às Filipinas. Foi levado até a selva. Chamou por Onoda. O soldado, inicialmente invisível entre galhos, aproximou-se como animal arisco. Quando viu o antigo comandante, não acreditou nos próprios olhos. O homem envelhecido não parecia uma figura militar. Parecia humano. "Tenente Onoda", disse Taniguchi, "trago ordens do imperador. Você está dispensado de suas missões." Onoda fechou os olhos. 30 anos de guerra desapareceram no ar. Ele começou a chorar pela primeira vez desde 1945, quando Hiroo Onoda ouviu a voz do Major Taniguchi, envelhecida, cansada, quase trêmula, pronunciando as palavras que ele esperara por 30 anos. O mundo dele parou. Não lentamente, não suavemente, mas com a brutalidade de uma engrenagem que gira por décadas e, de repente, trava. O corpo inteiro do tenente pareceu fraquejar. As mãos tremiam. Os olhos, acostumados à escuridão da selva, encheram-se de lágrimas que ele não conseguia impedir. O major aproximou-se devagar, como quem lida com um animal selvagem que pode atacar se assustado. "Estou aqui para cumprir o que deixei pendente", disse Taniguchi. "Vim trazer a ordem de cessar todas as operações. A guerra acabou. Há muito tempo." A palavra "acabou" parecia indecente aos ouvidos de Onoda. Como algo assim poderia simplesmente terminar? Assim? Depois de tantos anos? Depois de tanto sacrifício? Onoda abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Tudo o que conseguia sentir era um vazio devastador. Ele não se rendeu por ter sido derrotado. Rendeu-se porque seu comandante ordenara e porque sua mente, finalmente, tinha um ponto de apoio para desmontar décadas de negação. Ele entregou o rifle com as mãos trêmulas. Entregou o sabre. Entregou a munição. Entregou cada símbolo de sua guerra particular. "Cumpri todas as ordens", murmurou. "Eu sei", respondeu Taniguchi, com uma dor profunda no olhar. "Você cumpriu todas." E assim, aos 52 anos, Hiroo Onoda saiu da selva pela primeira vez desde que tinha 23. A caminhada até a vila de Lubang parecia uma travessia entre mundos. A luz parecia mais clara, os sons mais estranhos, as cores mais vivas. Onoda se sentia deslocado, como um fantasma que finalmente despertara de um sonho interminável. Quando chegaram à cidade, centenas de filipinos aguardavam, alguns com curiosidade, outros com medo, outros com raiva pelo homem que, pensando estar em guerra, havia participado de emboscadas e ataques esporádicos. Mas ninguém gritava, ninguém avançava. Havia silêncio, o tipo de silêncio reservado quando se testemunha algo que não se repete. O governo filipino, impressionado e consciente da complexidade da situação, decidiu perdoá-lo oficialmente. Era impossível culpar um homem que lutara obedecendo comandos que acreditava serem legítimos. Onoda agradeceu com um aceno discreto. Seu rosto, magro e marcado pelo tempo, não expressava alívio, apenas exaustão. Uma exaustão que parecia mais ampla que o próprio corpo. No Japão, porém, o retorno dele foi um terremoto nacional. Onoda desembarcou em Tóquio diante de milhares de pessoas. Era como se um capítulo interrompido da história japonesa tivesse sido reaberto. Habituado ao silêncio da selva, ele piscava frequentemente, desnorteado pelo brilho de câmeras, pelo som de repórteres, pelo peso de expectativas que não pedira. Crianças o chamavam de herói, velhos veteranos o chamavam de símbolo, críticos o chamavam de tragédia viva, e ele, no meio de tudo, sentia-se estrangeiro em sua própria terra. "O mundo mudou demais", disse ele mais tarde numa entrevista, "e eu fiquei para trás." Hospedado temporariamente, ele começou a reaprender o básico: caminhar em calçadas, usar portas de vidro automático, vestir roupas limpas sem medo de chamarem atenção. A eletricidade o assustava. O barulho de carros o confundia. Ele se curvava instintivamente toda vez que ouvia um som mais alto, reflexo de décadas esperando emboscadas.
Aos poucos, o Japão tentou transformá-lo em símbolo de patriotismo. Queriam entrevistas, queriam livros, queriam sua imagem estampada em jornais, como se ele fosse uma lembrança palpável de uma era que muitos queriam esquecer e outros queriam reverenciar. Onoda recusava quase tudo. Eu não lutei sozinho para virar espetáculo, dizia. O que mais o incomodava era a ideia de ser visto como erro ou loucura. Ele não era louco. Não era. Ele fora treinado para obedecer, e obedecera até o fim. Fiz exatamente o que me disseram para fazer. Repetia, como mantra, como defesa, como verdade. A tentativa de reintegração foi dolorosa. Amigos mortos, famílias que envelheceram, um Japão completamente ocidentalizado, moderno, irreconhecível. Tudo parecia estrangeiro. Tudo parecia pós-guerra demais. Num momento de desabafo, Onoda disse a um jornalista: a selva era dura, mas era simples. O mundo fora dela é muito mais difícil. Ele não era mais o soldado que entrara em Lubang. Era um homem tentando descobrir como viver sem uma guerra para obedecer, como existir sem missão, como respirar sem ordem. E pela primeira vez desde 1944, ele não sabia qual era o próximo passo. O último capítulo da vida de Hiroo Onoda não aconteceu na selva de Lubang, nem no Japão que o recebeu como uma mistura de herói trágico e relíquia viva. Aconteceu no espaço indefinido entre esses dois mundos, um espaço onde ele buscou desesperadamente algo que nunca mais encontraria com a mesma forma, um propósito. Nos meses que se seguiram à sua rendição, Onoda tentou adaptar-se. Tentou caminhar entre multidões, sem sentir o peso da vigilância. Tentou comer sentado, sem olhar para trás, procurando emboscadas. Tentou dormir sem abraçar o rifle. Mas o passado não é um casaco que se pendura, é uma pele, e a dele estava marcada. A selva não apenas o endurecera, o moldara. A fama o sufocava. As entrevistas o exauriam. A curiosidade mórbida das pessoas o irritava. Como você sobreviveu? Você nunca duvidou. Por que não se rendeu? As respostas, quando vinham, eram curtas, quase ásperas. Porque eu tinha ordens. Porque minha missão não estava terminada. Porque eu era soldado. Mas a verdade era mais profunda e mais triste. Onoda não sabia viver sem guerra. Não sabia existir sem missão. Não sabia quem era sem alguém para obedecer ou desafiar. A selva o havia transformado em guardião de um mundo morto. Agora, naquele novo Japão, ele era peça fora do tabuleiro. Foi nesse momento de caos interno que Onoda começou a ser atraído por algo inesperado. A vida rural. Longe das cidades, longe das câmeras, longe do barulho mecânico da modernidade. Ele se encantou com a ideia de trabalhar com a terra, de viver de forma direta, sem símbolos, sem pressões, sem ruídos artificiais. Mas não encontrou espaço no Japão. Então, tomou uma decisão que chocou muitos. Mudou-se para o Brasil. O Mato Grosso do Sul se tornou seu refúgio. Pasto, mato, calor. O cheiro da terra molhada depois da chuva. O som distante dos insetos ao entardecer. Era a selva, mas sem guerra. Ali, ele começou a trabalhar como pecuarista. Comprou terras. Ajudou a fundar uma escola nipo-brasileira. Sua vida, pela primeira vez, tinha algo que parecia vagamente com paz. Às vezes, porém, o passado surgia nos detalhes. O modo como ele observava a mata antes de entrar, a forma como se agachava para ver pegadas, a maneira como caminhava silenciosamente, mesmo sem necessidade. Ele era, mesmo em solo brasileiro, um soldado que a guerra não devolvera completamente ao mundo. Em uma entrevista rara, já idoso, Onoda disse: "No Brasil, eu aprendi algo que nunca aprendi no exército. Aprendi a viver sem inimigos, mas nem mesmo ali o passado o abandonou por completo. De tempos em tempos, surgiam visitantes querendo conhecer o soldado que lutou 30 anos depois da guerra. Jornalistas o procuravam, historiadores o buscavam. Ele respondia com serenidade, mas sem prazer. Nunca romantizou o que viveu. Nunca transformou sua história em heroísmo fácil. Fiz o que acreditava ser meu dever", dizia sempre. Mas dever não é destino. Com os anos, Onoda começou a sentir outra inquietação. A percepção de que o Japão estava criando uma geração que jamais entenderia sacrifício, disciplina, lealdade, valores que ele ainda considerava essenciais. E assim, nasceu sua última missão: trabalhar com jovens,
ensinando-os a enfrentar dificuldades físicas, a sobreviver ao ar livre, a construir resiliência. Ele fundou um campo de treinamento juvenil, onde guiava adolescentes por trilhas, ensinava técnicas de sobrevivência e contava histórias, não da guerra, mas da importância de permanecer forte quando tudo parece ruir. Seu objetivo não era glorificar batalhas e sim ensinar resistência moral. Em 2014, aos 91 anos, Hiroo Onoda morreu de causas naturais, cercado por pessoas que o respeitavam como símbolo, não de guerras intermináveis, mas da força brutal da determinação humana. Morreu não como soldado do Império, mas como homem que passou a vida inteira tentando conciliar dever e verdade, e aprendendo tarde demais que, às vezes, o maior ato de coragem é aceitar o fim. Quando seu corpo foi levado ao Japão, milhares acompanharam sua despedida, alguns como patriotas, outros como curiosos, outros como estudiosos da psicologia militar, mas muitos, silenciosamente, o despediram como aquilo que ele realmente foi, um homem que o tempo não quebrou, um soldado que carregou uma guerra dentro de si, e alguém que, mesmo perdido entre passado e presente, encontrou, finalmente, uma forma de paz. No fim, talvez Onoda não tenha sido o último soldado do Japão. Talvez tenha sido apenas o primeiro a mostrar que guerras longas demais deixam cicatrizes que nunca fecham. Se esta história te tocou, então você já sabe, existem guerras que não aparecem nos livros, apenas na alma dos homens. Inscreva-se, deixe o like e escreva. Eu apoio mais histórias reais como esta. Assim o algoritmo entende, e nós continuamos trazendo o impossível à vida.